Barriga inchada e dura. Saiba as principais causas. O termo barriga inchada ou abdômen inchado é frequentemente usado pela população para descrever uma sensação de aumento do volume abdominal associado a desconforto, geralmente devido ao excesso de gás. Por não ser um termo médico, a barriga inchada e dura não tem uma definição clara e pode significar uma situação muito diferente, desde uma simples e inocente acumulação de gases até a presença de um tumor abdominal devido à gravidez e acumulação de gordura no abdômen. Neste texto vamos abordar algumas das situações mais importantes que podem causar a queixa de um abdômen inchado. O artigo tratará não somente do abdômen inchado, mas também de todos os outros termos que indicam situações semelhantes, como abdômen inchado, abdômen duro, excesso de gases, inchaço abdominal, estômago inchado, estômago alto, abdômen grande, entumecimento abdominal, e etc. Quais são as principais causas da barriga inchada e dura? O melhor termo para um estômago inchado é alongamento abdominal. Um estômago inchado é aquele com um volume aumentado para a presença de uma determinada substância no seu núcleo, seja ele gasoso, líquido ou sólido. Existem também situações em que o doente se queixa de um abdômen inchado, mas visualmente não vemos qualquer alteração real no volume abdominal. Em geral, o paciente reclama de um excesso de gases nesta situação. Portanto, o paciente sente que seu abdômen está inchado e cheio de gases, mas na verdade ele é quase do mesmo tamanho. Vamos começar com esta sensação de intestino inchado, e depois passar para as outras causas de alongamento. Excesso de gases e barriga inchada. Como dito anteriormente, a sensação de inchaço abdominal é muitas vezes atribuída ao excesso de gases intestinais. No entanto, a relação entre a quantidade de gases intestinais e o inchaço não é linear. Em estudo comparando a quantidade média de gás intestinal em pacientes com sintomas de abdômen inchado e pessoas sem sintomas, verificou-se que a quantidade de gás nos dois grupos foi muito semelhante, 176 e 199 ml, respectivamente. Estudos com radiografias convencionais e tomografia abdominal também não mostraram evidências de crescimento gasoso relevante em indivíduos com queixa de emissão gasosa. Muitos destes pacientes têm uma sensação de inchaço após tomarem determinados alimentos. Os mais comuns são os oligosacarídeos, um tipo de carboidrato, que é mais difícil de digerir. Em combinação com o mal-estar, o paciente começa a eliminar mais gases. Exemplos de alimentos que podem levar a um aumento das emissões de gases são feijões, ovos, leite, batatas, repolho, milho, couve-flor, farelo de trigo, cereais, brócolis, espargos, alho, bebidas gaseificadas. Algumas pessoas têm uma certa intolerância ao açúcar em certos alimentos. 2 exemplos comuns são frutose presente em frutos secos, mel, cebolas e alcachofras. Sorbitol, um substituto do açúcar presente em alguns doces e gomas de mascar ditos sem açúcar. O consumo destes alimentos pode levar a um aumento dos gases e a um inchaço do estômago de algumas pessoas. É importante notar que o fato de serem eliminados mais gases não significa necessariamente que o estômago esteja visivelmente inchado. Um pequeno aumento na produção intestinal pode ser suficiente para causar desconforto e aumentar a frequência de flatulências, mas não é suficiente para inchar o abdômen visivelmente. Por exemplo, o paciente tem sintomas de um abdômen inchado, mas o volume abdominal está praticamente inalterado. Muitos pacientes que se queixam de excesso de gás e abdômen inchado sem aumentar realmente o volume abdominal podem ter uma forma mais suave de síndrome do intestino irritável.
Estes pacientes teriam uma maior sensibilidade ao estiramento, desconforto e inchaço do gás intestinal com um pequeno aumento no volume dos gases intestinais, que a maioria das pessoas não percebe. Síndrome do intestino irritável é um distúrbio funcional do intestino. Um mau funcionamento significa que há um problema com o funcionamento dos órgãos, mas nenhuma mudança estrutural é detectada. Na síndrome do intestino irritável, não há lesão visível do intestino, mas a mobilidade do intestino é prejudicada, e o paciente apresenta vários sintomas gastrointestinais, cuja origem não pode ser explicada, como episódios de constipação alternando com diarreia, inchaço abdominal, dor e câimbras abdominais, aumento da liberação de gás, mal-estar, fadiga, náusea e outros. A síndrome do intestino irritável pode também levar a um estiramento real do volume abdominal, causada pelo estiramento do cólon por excesso de gás. A constipação, comumente chamada de obstipação ou apenas prisão do ventre, é uma possível causa do aumento do volume abdominal. Quanto mais intensa a constipação, maior o risco de distensão abdominal. A obstipação pode ser idiopática, ou seja, não tem causa definida, mas também pode resultar de problemas de saúde, como tumores intestinais, diverticulite, diabetes, doenças da tireoide, danos neurológicos, etc. Alguns medicamentos também podem fortalecer o intestino preguiçoso, o que leva à prisão de ventre. Os mais comuns são analgésicos opioides, antidepressivos, antipsicóticos, antihistamínicos, antiácidos à base de ferro e alumínio. A doença celíaca é uma doença imunoinduzida caracterizada pelo desenvolvimento de uma reação inflamatória no intestino delgado, quando exposta a alimentos contendo glúten, uma proteína encontrada em vários cereais, como trigo, aveia, centeio ou cevada. Um dos sintomas da doença celíaca é um aumento na produção de gás, cólicas e inchaço do intestino. Um aumento do volume abdominal pode ser causado pela acumulação de gordura na zona abdominal. Mesmo que se sinta cheio de gás, lembre-se que as pessoas que têm excesso de gás podem tornar-se obesas. Muitas vezes a razão é que as calças na área abdominal já não estão fechadas, não um abdômen inchado, mas um depósito de gordura na área abdominal. O aumento do peso corporal é uma ponta, pelo que os gases não permitem que o paciente pese mais, 1,2 ou 3 quilos. Pode parecer bobo falar sobre gravidez, mas a verdade é que muitas mulheres atingem estágios avançados da gravidez sem saber que estão grávidas. Isto é particularmente comum em mulheres com excesso de peso, que já têm um abdômen proeminente, e em mulheres com um ciclo menstrual muito irregular, tornando difícil saber quando os períodos são adiados por longos períodos. Embora o feto ainda seja muito pequeno para o útero se expandir, algumas mulheres podem notar um inchaço do abdômen, que já está ocorrendo na preparação do corpo para apoiar o crescimento uterino. O verdadeiro crescimento abdominal começa por volta da 16ª semana de gravidez, mas em mulheres grávidas, esta é a primeira vez, e com bons músculos abdominais, o abdômen grávido só pode mostrar sinais mais tarde. A gravidez provoca um aumento do volume abdominal num abdômen duro, que é diferente da maioria das outras causas de inchaço no abdômen. A ascite, vulgarmente conhecida como barriga d'água, é o nome da acumulação de líquido na cavidade abdominal. Ascites são quase sempre um sinal de uma doença mais grave, como a cirrose do fígado. Na maioria dos casos, a ascite não é o único sinal que o paciente tem. Portanto, se você está apenas reclamando de um estômago inchado, e você não tem doença hepática, renal ou cardíaca, é improvável que você tenha ascite.
Em casos mais graves, a acumulação de líquidos na zona abdominal pode ser muito intensa e pode atingir vários litros, resultando num abdômen muito inchado, duro e doloroso. Alguns pacientes até têm dificuldade em respirar quando deitados. A intolerância à lactose ocorre quando o organismo tem dificuldade em digerir a lactose, o açúcar encontrado na maioria dos produtos à base de leite. Os sintomas de intolerância à lactose incluem diarreia, cólicas e flatulência após o consumo de leite ou outros produtos lácteos. Nem todos têm diarreia. Se você tem uma sensação de inchaço no abdômen dentro de 2 horas após o consumo de produtos lácteos, a intolerância à lactose pode ser a causa. Órgãos na cavidade abdominal ou pélvica, que se tornam muito grandes, também podem causar um aumento do volume abdominal. Alguns exemplos disso são: aumento da função hepática em pacientes com esquistossomose, miomas uterinos, rins policísticos, tumores ovarianos, tumores de órgãos da cavidade abdominal, obstrução da bexiga por um aumento da próstata, hiperplasia benigna da próstata, parasitose. Cólicas, gases excessivos e diarreia podem ser sintomas de parasitose. As mais comuns são a giardíase e a estrongiloidíase. Durante o período pré-menstrual, as mulheres podem notar sintomas de inchaço abdominal, com sintomas de crescimento de gás, peso abdominal e fadiga. Estes sintomas são ainda mais graves em mulheres com TPM, tensão pré-menstrual. Para aliviar os sintomas da barriga inchada e dura, é aconselhável parar de comer alimentos que fermentam no intestino, tais como alimentos contendo glúten, lactose, como leite e produtos lácteos, e alimentos contendo levedura, como pão branco e bolos. Além disso, se a razão para o inchaço da barriga e abdômen for realmente comida, pode ser interessante beber chá verde e consumir fibras diariamente, por exemplo. Alguns remédios para eliminar o gás e a dor abdominal podem ser comprimidos de carvão ativado ou Luftal. Outro conselho muito importante, para parar o inchaço do abdômen, é a prática regular de atividades físicas, que melhoram a função intestinal e a eliminação de gases, que funciona muito bem quando sabemos que o aumento do abdômen não envolve gordura localizada, mas sim uma mudança temporária, em que o abdômen fica inchado, duro e doloroso, como com constipação, gases ou períodos. No caso de um estômago inchado, o que você pode fazer é tomar uma cápsula de uma fibra ou comer alimentos ricos em fibras, como ameixas pretas e mamão-papaya. As fibras são importantes para ajudar a mobilizar as fezes, facilitando assim a eliminação de fezes e gases acumulados. Conheça outros alimentos ricos em fibras. O chá verde, ou chá de carqueja, também são indicados nos casos em que o estômago inchado é causado pela retenção de líquidos, como antes da menstruação, por exemplo, porque promovem uma melhor filtração renal, facilitando assim a eliminação do excesso de líquidos no organismo. Para evitar um estômago inchado, é aconselhável, por exemplo, substituir os alimentos como recomendado pelo nutricionista. Substitua o pão normal por pão tipo pita e torradas especiais sem glúten, bem como cereais ou outros alimentos que contenham trigo. Também é importante evitar o consumo de leite e produtos lácteos, bem como produtos à base de soja. Faça a substituição de refrigerantes e sucos industrializados por água mineral ou água de coco, pois facilitam a digestão e reduzem as calorias. Substitua o consumo de carne vermelha, produtos marinados, industrializados e enlatados pelo consumo de carne magra branca grelhada, como aves e peixes, sem molho e produtos frescos. Além disso, recomenda-se a substituição de doces e batatas fritas por frutas da época com grãos inteiros e cascas torradas ou grelhadas.
feijões e cereais, como ervilhas, lentilhas e grão de bico, repolho, brócolis.